e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual desta semana. Prazer estar com você de novo. Quero lembrar que, como mudou o nosso horário aqui nos Estados Unidos, saímos do horário de verão, a diferença agora da Califórnia para o horário de Brasília é de 5 horas, sendo então que nossa célula aqui começa às 7h30 da noite, em Brasília começa à 00:30. Porém, não se preocupe, porque todos os estudos, tanto das células como do estudo bíblico virtual nas quintas-feiras, ficam gravados e você pode assistir a qualquer momento, de acordo com a sua conveniência, no horário que lhe for melhor. Quero agradecer mais uma vez por você nos acompanhar neste estudo. Pega a sua Bíblia e vamos à palavra de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de agora nos reunirmos virtualmente para mais uma vez dar a tua palavra. Fala aos nossos corações, abre as nossas mentes e corações para recebermos a tua palavra e aquilo que tu nos ensinas através dela, especialmente com respeito ao assunto do qual vamos tratar hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu disse que hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema: o que acontece quando você morre? Você já pensou nisso? Muitas pessoas param em algum momento para pensar no que lhes sobrevirá depois que morrerem. E quais são as respostas que nós encontramos para esta pergunta, para perguntas relacionadas? Há muitas respostas diferentes oferecidas por mentes pensantes, oferecidas por religiões diferentes. Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz sobre isto? Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Que diz a palavra de Deus: ao homem está destinado a morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Aqui a Bíblia já começa a responder dizendo que você só morre uma vez. Então se descarta a crença na possibilidade de várias existências, de reencarnações. Nós poderíamos citar muitas passagens bíblicas que mostram claramente que a reencarnação não é uma crença bíblica. A ressurreição, sim, é uma crença bíblica. A diferença básica é que na reencarnação se crê que o mesmo espírito volta em diferentes corpos, em diferentes encarnações. Enquanto na ressurreição, que é a doutrina bíblica, se crê que
o mesmo espírito volta ao mesmo corpo que será transformado na ressurreição. Então, embora esse não seja o nosso foco hoje, falar da diferença entre reencarnação e ressurreição, eu teria que tocar nele de leve, porque a Bíblia que nos diz claramente que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, o que nos aguarda após a morte é o juízo, não uma segunda oportunidade. Não há lugar para segunda oportunidade. Às vezes as pessoas rezam pelos mortos, fazem ofertas, oferendas em prol dos mortos. Isso não muda o estado da pessoa. O que aguarda após a morte é o juízo. O juízo. Eu sei que há diferentes religiões, diferentes interpretações, mas é a palavra de Deus o que importa. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E ela ensina claramente esta doutrina, este ensinamento de que uma vez que a pessoa morre, ela fica aguardando o juízo. Mas o que acontece nesse período em que a pessoa que faleceu aguarda o juízo? Também existem diferentes concepções sobre isso. Alguns pensam que quando a pessoa morre, ela poderá ir para o purgatório, ou ela poderá ir para o céu, ou ela poderá ir para o inferno. E alguns até creem também que quando a pessoa morre, ela entra num estado de sono. A alma da pessoa que morreu entra num estado de sono, chamado sono da alma. Embora alguns grupos não utilizem propriamente esta expressão sono da alma, também creem nisso, que uma vez que você morre, a sua alma, ou espírito, alguns chamariam, entra no estado de sonolência, ou seja, de inconsciência. A pessoa fica inconsciente até a ressurreição. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Em primeiro lugar, este conceito de purgatório não tem base bíblica. Eu sei que alguns que creem no purgatório usam textos como quando Jesus diz: se você tiver um problema com o seu adversário, acerte-se com ele antes que você vá para a corte o condene, e você não sairá da prisão enquanto não pagar o último centavo. Jesus está falando de relações sociais. Ali no contexto você vê que não tem nada a ver com vida após a morte. Você não está se referindo à vida após a morte, mas simplesmente quando você tem um problema com alguém, ele diz: acerte isso antes que você seja levado para a corte por esse adversário e o juízo condene, e você terá que ficar na prisão. Deve-se naqueles dias existia a chamada prisão por dívida. Ela já não existe hoje, pelo menos nos países ocidentais, mas era comum naquela época, e foi comum em muitos países até o século XVIII, XIX, que se a pessoa não podia pagar uma dívida, ela ia para a prisão. Depois se instituíram outras maneiras de lidar com essa situação, né? Forçando a pessoa a pagar suas dívidas, mas já não havia mais a prisão. Pelo menos aqui no mundo ocidental, eu creio que nenhum país esposa mais isso. Mas nos dias de Jesus, sim. Então o que Jesus está falando ali são de relações. Se você olhar todo o contexto, ele fala: se tem alguém batendo no seu rosto, na sua face, ofereça a outra face. Ele está falando de relações pessoais. Não amaldiçoem, mas abençoem aqueles que os perseguem, orem por eles, ame o seu inimigo, etc. Então, tudo relações entre indivíduos. Tem nada a ver, neste caso, com o que acontece após a morte. Outro texto usado é 1 Coríntios capítulo 3, onde Paulo fala das recompensas dadas aos cristãos no futuro, quando eles forem galardoados. Ele diz: vai depender das obras que alguém tiver feito. Se tiver feito obras como de ouro, de prata, vão ser, ou pedras preciosas, vão ser recompensados desta maneira. Se foi como madeira, feno e palha, serão queimados. Mas o indivíduo será salvo. Então, Paulo aqui também não está falando nada de purgatório, de uma segunda chance após a morte, ou de uma mudança de status após a morte. Não, Paulo não está dizendo isso, está dizendo apenas quanto às recompensas. Você é salvo não pelas obras, você é salvo pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porém, Deus tem o prazer de nos recompensar pelas nossas boas obras. E Paulo diz que nós vamos ser recompensados conforme as boas ou más obras que tivermos feito
em nosso corpo. Isso aqui, claro, se aplica só aos salvos, só aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Não se refere a todas as pessoas, mas aos que creem em Jesus. Então ele diz que serão recompensados. Se o que fizeram com a sua vida cristã foi algo digno de recompensa, receberão as recompensas de acordo. Da mesma maneira, poderão não receber recompensa, mas o tal será salvo, como que pelo fogo. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo falam sobre isso, que nossas obras serão julgadas, e a nossa recompensa está baseada nas mesmas, mas não a nossa salvação. A salvação está garantida. Paulo diz, o tal será salvo. Ainda que as suas obras não lhe tragam a recompensa, não lhe tragam galardões, ele está salvo, porque sua salvação é garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e é recebida através da graça de Deus, mediante a fé no sacrifício salvífico, salvador de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Quando a Bíblia fala que aqueles que morreram, adormeceram ou estão dormindo, isto é, na verdade, um eufemismo para se referir à morte como sendo algo temporário, assim como o sono é algo temporário. Você não vive o tempo todo dormindo. Então, aqui se refere também à relação com este mundo. O que dorme, então, na verdade, é o corpo da pessoa. Mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que a alma durma, que a alma está adormecida. Vamos ver alguns textos bíblicos. Porém, antes de refutar essa crença à base da Bíblia, quero ir com você a algumas passagens bíblicas que dão a impressão de que realmente existe o sono da alma. Uma delas é quando Jesus diz a respeito de Lázaro, seu amigo que havia morrido, Lázaro não está morto, ele dorme, mas vou despertá-lo. Jesus evidentemente se referia a esse estado temporário de separação de Lázaro das coisas deste mundo e das relações com este mundo. Agora vá comigo no Salmo 115, versículo 17, que é um texto que as pessoas que defendem o sono da alma, que os que morreram estão adormecidos, usam. Diz assim, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Se você ler este texto fora do contexto, dá realmente essa impressão. Mas veja o que diz o versículo seguinte, o versículo 18. Por isso é importante você ler a Bíblia, qualquer versículo da Bíblia, dentro do seu contexto. O versículo 18 diz, mas nós bendizemos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Nós, o que ele se refere aqui, somos salvos, tem um relacionamento com Deus. Ele diz assim, nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Se é desde agora e é para sempre, então não vai haver uma interrupção. Que mostra então que na verdade não há sono da alma. O que acontece é que aqueles que morrem sem salvação, eles não louvam a Deus. Mas nós, os salvos, nós somos parte do povo de Deus, o louvaremos para sempre. Há alguns textos também eclesiásticos que são usados para se referir ao chamado sono da alma, mas você vê que mesmo estes textos também se entendem dentro da perspectiva de que foi escrita, de que o livro de Eclesiastes foi escrito dentro de uma perspectiva humana, de quem olha aqui da terra, de quem olha horizontalmente. Se você ler, por exemplo, você verá que em vários lugares o autor, que se supõe seja Salomão, diz várias vezes, debaixo do sol, ou seja, debaixo do sol se refere a esta vida, se refere ao mundo em que nós vivemos, o mundo físico. Isso não tem nada a ver com o que acontece após a morte. Agora sim, vamos ver alguns textos bíblicos que falam o que acontece após a morte. Estes textos se referem ao cristão, aquele que recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, vejamos o que o apóstolo Paulo diz no versículo 8. Ele diz assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então Paulo diz assim, nós desejamos deixar este corpo. Não é que Paulo tinha um desejo de morte, não é? A death wish. Não. Mas o que ele quer dizer assim, é tão bom estar com o Senhor que se pudesse fazer uma escolha, nós preferimos deixar esse mundo para estar com o Senhor. E ele diz claramente que deixar este corpo é habitar com o Senhor, ou seja, morrer fisicamente para o cristão significa que sua alma, seu espírito, entrará imediatamente na presença do Senhor.
Vejamos agora Filipenses 1, 23. Paulo diz aos filipenses que ele gostaria de continuar mais tempo entre eles, para poder ministrar-lhes, poder ter frutos entre eles. Ele diz isso no versículo 22. Mas ele, no fundo do seu coração, ele diz que ele gostaria de partir e estar com Cristo. Leiamos. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor. Quem é que de sã consciência, sabendo que sua alma iria dormir, estaria no sono da alma, estaria inconsciente do que está acontecendo, diria, eu prefiro partir e estar no sono da alma. É melhor estar aqui, dar fruto para o Evangelho, produzir frutos para o Evangelho, trabalhar com as pessoas, ajudar as pessoas no caminho do Senhor, do que entrar num estado de inconsciência. Mas Paulo em nenhum momento fala dessa inconsciência. O que ele diz é, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Então, partir para o cristão, ou deixar o corpo, como ele havia dito em 2 Coríntios 5:8, é estar com Cristo. E ele diz assim, meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Muito melhor do que esta vida aqui. Esta vida é boa, eu gosto de viver, quero viver muitos anos, se Deus permitir, mas Paulo deixa claro que quando você morre, se você é cristão, você é salvo, você vai estar no lugar que é incomparável melhor, porque você vai estar na presença de Cristo. Tem algo melhor do que estar na presença de Cristo? Então, o cristão, quando morre, sua alma entra imediatamente na presença de Cristo e fica lá gozando, não é? Da graça de estar na presença de Cristo. Isso não quer dizer que não vai haver ressurreição. Sim, haverá ressurreição no final, conforme nós já vimos. Não é? Haverá ressurreição no final. Porém, ao morrer, nossa alma parte imediatamente para a presença de Cristo e ficamos ali, aguardando a ressurreição. A ressurreição é a ressurreição do corpo, porque a alma está viva da presença de Deus. Então, na ressurreição, nós teremos de volta o nosso corpo já transformado, não é? E iremos viver eternamente em corpo, alma ou dependendo de como alguns veem, corpo, alma e espírito, mas isso não é relevante para o que nós estamos discutindo aqui. Então é o seguinte, o importante é isso, quando eu morro, se eu sou salvo, eu vou partir e estar na presença de Cristo, consciente, louvando a Deus. Vamos ver mais uma passagem, Apocalipse. Se você tem sua Bíblia aí, vamos a Apocalipse. Capítulo 6, versículo 9. Aqui o autor do Apocalipse está falando daqueles que morreram por amor de Jesus. E no versículo 9 ele diz, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui se vê que as almas, aqui diz claramente que ele viu as almas dos que foram mortos da perseguição por causa da palavra de Deus. Essas almas estão diante de Deus e estão totalmente conscientes, dizendo, Senhor, até quando não vingarás, né, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estão conscientes. Estavam ali na presença de Deus, estavam ali diante do trono de Deus, conscientes. Então, para o cristão, quando ele morre, há uma existência consciente na presença de Cristo, na presença de Deus. Eu vou encerrar essa parte com aquela palavra do Senhor Jesus ao ladrão, o malfeitor da cruz, quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. O que Jesus respondeu a ele? Lucas 24, 43. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus garantiu a ele que morrendo naquele dia, ele estaria naquele mesmo dia com Cristo no paraíso. Então isso é o que a Bíblia nos ensina. E agora, e quanto àqueles que não receberam a Cristo como Salvador? Quanto àqueles que morrem sem Cristo? O que os aguarda depois da morte? Vamos estar a falar sobre isso. A ideia de que haverá uma segunda chance após a morte, seja através do purgatório, que já vimos que não é bíblico, ou através de um possível arrependimento
essas coisas não têm nenhuma base bíblica. O que a Bíblia ensina é que quando a pessoa morre, nós já vimos isso lá em Hebreus 9, 27, vem depois disso o juízo. Então o que acontece com aquela pessoa que morre sem Cristo? Ela vai para o inferno. Ninguém gosta de falar inferno nos nossos dias, mas a Bíblia é o livro da verdade, é a palavra de Deus, e ela não se cala sobre este assunto. Na história do rico e Lázaro, que alguns até pensam se tratar de uma parábola, porém aqui não existem as qualificações de uma parábola, nenhum lugar aqui diz, e Jesus contou esta parábola, como ele fez muitas outras vezes, ou Jesus fez uma comparação, que é o significado da palavra parábola, não. Outra coisa aqui, nessa história do rico e Lázaro, se menciona o personagem pelo seu nome, Lázaro. Isso não acontece em nenhuma parábola. Aqui Jesus deixa claro que quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai para o inferno. E depois não há segunda chance. Não há segunda chance. Veja que Jesus diz que nessa história, no inferno, o rico estando em tormentos, e ele também não foi para lá porque ele era rico, não. Porque senão todo rico iria para o inferno e todo pobre iria para o céu, automaticamente. Não, a Bíblia não ensina isso também não. A Bíblia diz que para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados, seja você rico ou pobre, e crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Neste caso, o rico foi para o inferno porque ele desprezou a Deus durante sua vida. Porque é o que fazemos nesta vida, o que cremos nesta vida, que vai determinar o nosso destino eterno. E ele diz lá no inferno, estou lendo agora Lucas 16, 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio, clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, veja que quem morre já vai para um lugar de tormento. Estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de receber os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, o destino é eterno. Ele é selado por você crer ou não em Cristo. Se você não crê, infelizmente, o que o aguarda é o inferno. E ele diz que não pode passar os que estão do inferno para o paraíso, e os que estão no paraíso, ou céu, não podem passar tampouco para o inferno. Então, o destino está definido, já está selado. O que aguarda essas pessoas agora é o juízo. E no juízo, sim, haverá uma ressurreição do corpo. Estas pessoas que estão no inferno também recuperarão o seu corpo, como no caso dos salvos, só que neste caso eles receberão o seu corpo e com este corpo serão lançados no lago de fogo, que a Bíblia diz que é eterno, é o que nós chamamos de inferno eterno. Não é? Essas almas estão agora no inferno, a palavra para inferno aqui do grego é Hades, e na ressurreição recebem o seu corpo e são lançados no lago de fogo, e ali ficarão para sempre em tormento eterno. O que fazer então? Se você não é o crente em Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus. Foi o que ele mesmo nos disse. Para nós nos arrependermos dos nossos pecados e crermos nele como nosso único Senhor, como nosso único Salvador. Peça a ele para entrar em sua vida e ele perdoará os seus pecados. Lembre-se que você não vai ser salvo pelas suas boas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Praticamente todas as religiões do mundo ensinam que a salvação é pelas obras. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, ensina que a salvação é pela graça, pelo favor imerecido de Deus, em ter dado seu Filho, mediante a fé, seja quando eu creio nele, que Jesus fez por mim na cruz. Então, eu sou perdoado, sou salvo. E a salvação está garantida não por causa do que eu faço, mas por causa do que Jesus fez. Não por causa de quem eu sou, mas por causa de quem Jesus é. E creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Confesse-o como seu Senhor com a sua boca. Creia nele de todo o seu coração. A Bíblia diz que você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Seu coração crer. Seu coração, não apenas aqui, mas aqui. Crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não sou eu que estou prometendo isso. É a palavra de Deus. Você será salvo pela graça de Deus. Você será perdoado. E se você morrer antes da volta de Jesus, que ele vai voltar, você terá sua salvação garantida. Se você morrer, você entrará na presença de Deus imediatamente, desfrutará do gozo celeste da ressurreição, você receberá seu
corpo de volta e habitará, como eu disse antes, corpo, alma e espírito, na presença do Senhor para todo sempre. Faça essa decisão hoje, se você ainda não fez. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E se você é cristão, salvo, descanse naquilo que a palavra de Deus diz e não que os homens ensinam. Amém? Gostaria de orar por você agora. Senhor, muito obrigado por todos aqueles que nos assistem. Obrigado pela grande salvação que Jesus nos deu, porque a tua palavra nos garante que se morrermos, estaremos na tua presença para sempre. Viveremos contigo para sempre, Senhor. Nossa alma imediatamente entra no gozo e na ressurreição recebemos o nosso corpo de volta para vivermos contigo eternamente. Porém, se alguém não recebeu a Cristo, também seu destino está selado. Esta pessoa irá para o inferno e será eternamente separada de ti. Senhor, que nenhum dos nossos ouvintes, os espectadores, venha ter esta experiência de viver eternamente separado de ti. Mas dá-lhes a tua salvação, que o Espírito Santo possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, e que possam aceitar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se você gostaria agora de receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, faça comigo esta oração. Uma oração simples, convide Jesus para entrar no seu coração, na sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que tu morreste no meu lugar e pagaste o preço dos meus pecados, que iriam me levar à condenação eterna. Perdoa-me, Jesus, os meus pecados, purifica-me de todos eles. Eu te recebo pela fé e te confesso com meus lábios que tu és o Senhor, que tu és o Senhor da minha vida a partir deste momento. E em meu coração eu creio que tu ressuscitaste dos mortos para a minha justificação diante de Deus. Entra na minha vida e ser o meu Senhor. E me ajuda a perseverar na fé em ti, até o fim dos meus dias nesta terra, ou até que tu voltes. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém e amém. Deus te abençoe. Quinta-feira estaremos de volta com o nosso estudo bíblico virtual, continuando no livro de 1 Samuel, 7h30 da noite, horário de Los Angeles, 00:30, horário de Brasília. E no domingo, nosso culto aqui também às 5h, 10h da noite, horário de Brasília. Deus abençoe ricamente a sua vida. Já posso ouvir as palmas de celebração, já posso ouvir os brados de adoração a Jesus. Já posso ouvir